Ok, muito bom dia. Aqui estamos novamente pela graça do nosso Deus, né? O Deus de Israel, Todo-Poderoso. Que privilégio que nós temos de diariamente poder abrir a palavra de Deus e permitir que fale conosco, que Deus ministre nossos corações, que Deus nos console no nosso dia a dia, nas nossas angústias, que Deus, sabe, Deus nos alimenta a nossa fé, que Deus nos dá direção. Esse é um privilégio que nós temos nesse dia, hoje, né, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Vamos ter mais uns 10 minutinhos aqui. Seja muito bem-vindo, vocês que assistem pelo Facebook, ou vocês que assistem pelo YouTube, ou pelo nosso site ggwbrasil.org. Seja muito bem-vindo, tenha um dia abençoado no nome glorioso de Jesus. Amém? Ok, hoje nosso versículo é 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11 está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Jesus Cristo é a base, é o alicerce. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus é a rocha. Nós fomos colocados pela fé em cima dessa rocha. Nós estamos bem fundamentados. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amados irmãos, é crucial para nós hoje discernirmos, né, onde nós fomos colocados em Cristo Jesus, como nós estamos, né, diante de tantas ventanias, tantas tempestades, problemas, dificuldades, como nós estamos nós estamos firmados na rocha, ou nós estamos deixando ser abalados pelas circunstâncias da vida e estamos vivendo dias, sabe, que em vez de nós estarmos confiantes, tendo paz, esperando em Deus, e ficamos agitados no nosso íntimo, né? Qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. Paulo disse, né? Lancei o fundamento que já foi posto. Ninguém pode colocar outro fundamento, sabe? A minha fé. Ah, não, sabe? Você praticar Deus, você tem que fazer caridade, você tem que fazer obras. Esses não são fundamentos para nós chegarmos a Deus. Ah, você tem de parar de fazer isso. Ah, você tem de parar de fazer aquilo. Isso, de acordo com Colossenses capítulo 2, são doutrinas e preceitos de homens. Doutrinas e preceitos de homens, e quanto à sexualidade não tem valor algum. Colossenses capítulo 2. Então, sabe, qual é o fundamento real? O único fundamento. Paulo disse: não tem outro fundamento. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Sabe, Ele é o único meio que nós podemos chegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele é o único meio que nós podemos chegar até Deus. Jesus é o fundamento, Ele é a rocha inabalável, a qual nós fomos colocados em cima dele pela fé. Jesus, sabe, amados irmãos, ele é a própria palavra que alimenta a nossa fé, né? Como nós temos falado bastante de Hebreus capítulo 12, versículo 2, corramos com perseverança a corrida da fé, né, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o nosso fundamento, ele é o nosso fundamento. E sabe, ele é a própria palavra que alimenta a nossa fé, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. Sabe, em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1 fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla
e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe, a praticidade da palavra de Deus em nossas vidas revela que nós estamos fundamentados na nossa fé na rocha Jesus Cristo. Nós estamos numa rocha inabalável, sabe? Se você constrói uma casa em cima de areia, né? Quando vem a ventania, o que acontece? A sua casa vai cair. A nossa casa espiritual, o nosso edifício espiritual, né, está em cima da rocha. E Jesus, ele é a rocha, ele é o alicerce, ele é a base, ele é a pedra angular que nós estamos conectados como pedras no edifício, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, estamos conectados uns com os outros e estamos conectados a Jesus, e Jesus está conectado a nós. Ele é o fundamento da nossa fé, ele é o fundamento único, né? A parábola dos dois fundamentos está em Mateus capítulo 7, vamos ler aqui. Olha que interessante que Jesus disse na parábola dos dois fundamentos, versículo 24, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, lembra? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tá vendo, amados? A nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Ele é o único fundamento, o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé. Nós estamos firmados nele. Pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir ventos fortes. Não seremos abalados por causa da rocha que está firme, a rocha que é Jesus Cristo. Nós não somos ouvintes negligentes, insensatos, somos operosos. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos ela em prática em nossas vidas. E ser bem sucedido não quer dizer que você vai ser milionário, está querendo dizer que você terá paz, segurança para prosseguir de cabeça erguida, porque você sabe, você tem discernimento que você está sobre esse fundamento, a rocha eterna, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha, amados, em Deuteronômio capítulo 32, eu gosto muito desses versículos que Moisés disse, né? Em Deuteronômio 32, versículo 1 a 4, está escrito: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a palavra, e ouve a terra, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destilha a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o Senhor, o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Eis a rocha, o nosso fundamento, Jesus Cristo, a rocha eterna. Sabe, amados, Jesus é o nosso fundamento, ele é a rocha. Estamos pela fé firmados e conectados a ele, e ele está firmado e conectado a nós, porque ele é o nosso fundamento. Então, pode vir chuva, pode vir ventos, pode vir tempestades, não seremos abalados. Talvez nessa manhã de quinta-feira, dia 12
de agosto de 2021, você está vivendo no meio de uma tempestade. Ventos fortes. Não perca seu foco em Jesus Cristo. Mantenha seu olhar a Jesus Cristo. Sabe, Miqueias 7:7, só que veio na minha mente aqui agora. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias diz o seguinte. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias diz o seguinte. Sofonias, Miqueias 7:7. Miqueias diz o seguinte: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Uau! E o meu Deus me ouvirá. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular, Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. E nós estamos firmados nessa rocha pela fé. E pela fé, nós estamos conectados a Ele e Ele está conectado a nós. Nunca esqueça disso. Eu, porém, esperarei no Senhor e o louvarei mais e mais. Davi disse em Salmos 71, versículo 14. Qual está sendo o seu fundamento no meio das tempestades da vida? Qual está sendo o meu fundamento? Nós precisamos entender e discernir que nós já fomos colocados em cima da rocha, que não se abala. O fundamento real, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nesse dia, no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe.